Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Grécia, Atenas, Corinto, né? Nós passamos por Corinto hoje e vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre essa segunda viagem missionária que Paulo fez, passando por Corinto, abrindo a igreja de Corinto. A igreja se reunia nas casas em Corinto, ele viaja e depois ele vai escrever as cartas. A carta de Paulo aos Coríntios é uma grande contribuição para a igreja, para o evangelho, para o reino. E nessa 1/4 de hora eu quero comunicar com você, né, sintetizar com você um pouquinho acerca dessa carta tão importante, tão fundamental, que foi a carta de Paulo a Corinto. Como já falei, foi na segunda viagem missionária que ele tem esse conhecimento, e a gente tem contato disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, né? Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto. Um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo e desde agora parto para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. A cidade que Paulo estava falando aqui era justamente a cidade de Corinto. Deus falando com ele: não temas, mas fala e não te cales. Versículo 11. Ficou ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém Galho nada dessas coisas o incomodava. Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe que eles ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso, antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. Bom, a gente observa aí como ele conheceu essa cidade, como ele abriu a igreja nessa cidade, e a gente vê o foco da carta de Paulo aos Coríntios vai ser acerca de tratar os problemas. Havia ali divisões na igreja, desordem na igreja e desinformação, e Paulo vai atribuir tudo isso à situação de imaturidade cristã, de infantilidade, né? Paulo vai solucionar isso demonstrando a preocupação que ele tinha pelo povo da igreja de Corinto, mas em segundo lugar, repreendendo esse povo,
orientando esse povo e aconselhando esse povo. Através dessa carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê que Paulo era um apóstolo preocupado, zeloso com a salvação e com a vida espiritual dos irmãos de Corinto, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios é, na verdade, uma verdadeira radiografia para a igreja contemporânea também, porque 2000 anos se passaram e os problemas continuam os mesmos. Por quê? Porque trabalhamos com seres humanos e o coração do homem é o mesmo. Corinto era a capital de uma província chamada Gaia e, na verdade, entre aí o Mar Jônio e Mar Egeu, né, a cidade portuária. Cidade portuária que normalmente sempre tinha os problemas de promiscuidade, prostituição, o culto às deusas, né? Que na verdade era tudo uma situação pagã, a deusa Afrodite, que tinha aí as sacerdotisas cultuais que se prostituíam com os turistas que chegavam no porto e então, através dessa situação, viviam na Acrópole, que era o local onde se abria os templos, e ao pôr do sol elas desciam para poder se relacionar com essas pessoas. Muitos filhos desses foram sacrificados a ídolos e muitos eram jogados fora, né, diante de uma situação de promiscuidade. E a cidade tinha sido recentemente destruída e tinha sido reconstruída, e ficava nessa cidade a sede do templo de Afrodite, com inúmeras prostitutas cultuais. Era realmente muita promiscuidade, era uma cidade corrompida moralmente e também espiritualmente. Paulo visita Corinto na sua segunda viagem missionária, fica nessa cidade por 18 meses e estabelece a igreja em Corinto, que se reunia nas casas. E fica melhor interpretar essa carta vendo problema por problema. Um dos problemas que Paulo vai abordar na carta aos Coríntios era, em primeiro lugar, a divisão que ele identifica, que ele reconhece na igreja. A igreja que, na verdade, começou a ser partidária, né? Começou a tomar partidos. Ele vai escrever isso logo na abertura da carta, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, as dissensões que há na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, ou Pedro, né? E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. A gente observa aqui, realmente, Paulo apresentando esse problema da divisão, pelo menos 4 partidos, uns dizendo que era de Paulo, outros de Apolo, que era um orador de Alexandria, outros de Cefas, que é Pedro, e outros de Cristo, né? Panelinhas dentro da igreja. E Paulo vai tratar esse problema com transparência, Paulo vai tratar esse problema sendo diretivo, né? Ele vai direto ao ponto, no capítulo 3, versículo 3, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Agora, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo reconhece que nós não somos nada, é Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, Jesus nivelou todas as coisas, Jesus, na verdade, nivelou tudo
né? A igreja, ela não deve estar concorrendo, competindo, cargo e quem pregou melhor, quem pregou pior. Um prepara o terreno, o outro cultiva, o outro colhe, e aprendemos também que não podemos comparar, porque todos nós somos seres únicos, né? Então, não tem como comparar o ministério de um ao outro. Estamos trabalhando para o reino, e esse partidarismo é, na verdade, um sinal de imaturidade espiritual, um sinal de infantilidade, né? Um sinal de que a igreja precisa de um crescimento, precisa de amadurecer. Onde tem divisão, é prova de imaturidade. Mas voltando aí a 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, ele vai dizer: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis." Se tiver divisão, segundo o líder humano, é prova de carnalidade. Capítulo 4, versículo 1, Paulo vai falar que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Toda palavra que ele usa aqui como ministro é, na verdade, a palavra que equivale a um escravo voluntário, a um escravo levado à morte. Ele está dizendo que não tem espaço para soberba, orgulho, ostentação, vaidade no reino, né? É o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Mas um segundo problema que Paulo aborda na carta é que Paulo também vê e identifica que a igreja estava enfrentando um grave problema de imoralidade. Capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: "A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai." É impressionante a gente observar Paulo denunciando, Paulo falando acerca de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, né, de um membro da igreja que estava tendo relações aí com a madrasta, né? E ele está dizendo acerca de nem no mundo está tendo isso, e vocês estão tolerando isso e achando que vocês são mais evoluídos, que vocês são, na verdade, melhores por por ter esses tipos de comportamento. Através dessa denúncia que Paulo nos mostra aqui, nós vemos que não podemos nos escandalizar pelo que vemos dentro da igreja, né? Não se escandalize se você vê um fato impactante, chocante, porque na igreja de Corinto teve esse jovem com relação sexual com a madrasta e a igreja não corrigiu, a igreja tolerou, e essa era a indignação do apóstolo, né? A igreja não disciplinou. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente tolera, porque não adianta tolerarmos o que Deus não suporta, não adianta tolerarmos o que Deus abomina, porque, na verdade, vamos prestar contas ao Senhor, né? E aí ele vai ensinar como tratar essa situação de pecado. Não adiantava eles pensar que era uma igreja inovadora, que não tinha problema, que tinha liberdade, porque isso não é amor. Na verdade, se não tem disciplina, se não tem repreensão, se não há choro pelo pecado, o povo, na verdade, não teve ainda salvação, não teve ainda uma experiência com o Senhor. Olha só o verso 2 que ele diz: "Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor." E olha o conselho que ele vai dar agora, a recomendação que ele vai dar à igreja no verso 7. "Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, e nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade." Paulo está indignado e ele vai falar acerca da correção que gera temor e cautela.
A disciplina é para os membros da igreja, e não para o ímpio, não para aquele que está de fora, né? A importância de nós observarmos isso. Um terceiro problema que ele vai falar também é esse problema familiar, numa cidade onde havia muito problema de imoralidade, de promiscuidade. O povo estava se convertendo e ele precisava ensinar como viver a vida cristã. E a gente vai observar isso em todo o capítulo 6, capítulo 7, acerca de como ele vai tratar a situação do casamento. E quando ele está relatando acerca de dizer que ele queria que todos fossem como ele, estivessem solteiros como ele está querendo, na verdade, mostrar que sexo antes do casamento é pecado. Mas ele mostra também que não só antes do casamento, sexo fora do casamento também é pecado. Mas quando está em aliança e se casa e se junta em aliança, sexo dentro do casamento se torna uma ordenança, né? Fora do casamento ou antes do casamento é pecado, mas dentro do casamento é uma ordenança, porque aí, se não há esse relacionamento com o cônjuge, também se torna pecado. E um quarto problema que Paulo vai confrontar e aconselhar é o problema da idolatria, né? Que eles estavam consagrados a ídolos, e Paulo vai falar como que eles deveriam, então, se portar, rejeitando. E até na questão da comida, da alimentação, se sabe que a coisa consagrada a algum ídolo não deve participar dessa mesa, né? E falando também de outras instruções, outras palavras, como o procedimento para participar da ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, discernindo, né? Como no capítulo 12, ele vai então falar sobre dos dons espirituais, capítulo 15 ele vai falar da ressurreição, capítulo tremendo, que ele inteiro vai falar da ressurreição, e vai concluir a carta falando também da questão financeira e da contribuição para com o reino. É uma carta muito rica, vale a pena ler, porque edificou e corrigiu, instruiu não só a igreja da época, como edifica-nos até os dias de hoje. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos entendimento na verdade da Tua Palavra, dá-nos entendimento, Senhor, na revelação da Tua Palavra, e levanta homens como Paulo nos dias de hoje, para poder despertar o Teu povo, para poder anunciar a Tua Palavra e fazer o Teu nome conhecido àquele que ainda não Te conhece, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Valeu demais, fica firme, até a próxima. Eu vou passando notícias a cada dia, diretamente daqui de Israel, diretamente da Grécia, diretamente dessa nossa caravana 2022. Até a próxima.